Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, Riva. Bom dia a você, querido, querida, que sempre nos dá o privilégio da sua audiência dentro de toda a programação da Gospel, mas no meu caso, especialmente aqui no nosso momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. É claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Você sabia que a maioria dos cristãos, olha, eu disse a maioria, pensa que Deus está com raiva deles o tempo todo? Você acha que Deus tem raiva de você? Acha que Deus não gosta de você? Alguns pensam que Deus está com raiva deles quando cometem alguma falha, cometem algum pecado, caem. Mas outros nunca conseguem acreditar que Deus está feliz com eles. Mas de onde será que vem essa crença? Talvez ela tenha surgido na sua infância, por causa de seu pai, uma pessoa que era difícil de ser agradada, ou por causa da dor de uma rejeição, ou até mesmo por causa da igreja que você congrega. Não importa de onde surgiram esses enganos sobre a ira de Deus. É muito importante que você entenda que Deus não está com raiva de você. Ah, Paulo Vaz, Deus nunca vai me aceitar do jeito que eu sou. Escuta, a Bíblia é um livro repleto de histórias de pecados, de mentiras, de imoralidade de todo tipo. As pessoas são más e pecadores. Mas a Bíblia também mostra de forma muito clara o grande amor que Deus tem pela humanidade. Os heróis da fé que hoje admiramos eram pessoas exatamente igual a nós, igual a mim, igual a você. Essas pessoas falharam muitas vezes, mas ainda assim receberam o amor, receberam a aceitação, o perdão e a misericórdia de Deus. O amor de Deus fez com que eles mudassem de vida, lhes deu capacidade para fazer grandes coisas e lhes ensinou a ter um novo coração. Sabe, desde que eu entendi que Deus me aceita, apesar de todas as minhas falhas, eu pude perceber o quanto a minha vida melhorou. E eu acredito que você também pode experimentar essa mudança. Guarde isso. Deus nunca irá aprovar o pecado, mas Ele ama pecadores como nós e continuará nos convidando a caminharmos com Ele. Sabe, eu quero confessar aqui que, muito tempo após eu ter me convertido, eu ainda pensava que Deus estava com raiva de mim. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu pude experimentar a fidelidade de Deus e o seu amor por mim. E agora eu sei que não é por causa de algo que eu faço, fiz ou deixo de fazer que Deus me ama. É porque Ele simplesmente escolheu me amar. Aleluia! Mas o que eu estou fazendo na igreja, no trabalho, não é suficiente para Deus. Talvez esse seja o motivo mais forte pelo qual as pessoas pensam que Deus nunca está satisfeito com elas. Você já deve ter pensado assim: quando é que eu posso saber que estou fazendo o suficiente para Deus? Sabe, esse perfeccionismo vem da cultura dos nossos dias que diz que devemos fazer e nunca descansar. E isso gera uma sensação terrível de que nunca estamos fazendo bastante. Sempre fica faltando algo. Aí pensamos, eu deveria orar mais, eu deveria ler a Bíblia mais, e eu deveria ser mais calmo e amoroso com as pessoas. E sem perceber, nós queremos ser pessoas perfeitas para Deus
e ficamos com medo de errar. Mas quase sempre isso acontece, pois, infelizmente, nunca conseguimos atingir aquele nível que desejamos. Por isso é tão importante entendermos que o caminho para Deus não é a perfeição. Certa vez, algumas pessoas na multidão perguntaram a Jesus o que precisariam fazer para agradar a Deus, e a resposta dele foi simplesmente: acreditem naquele que ele enviou. João 6,29. Isso é tão simples que muitas vezes não aceitamos que seja dessa forma. A Bíblia diz que nós precisamos simplesmente crer que Deus enviou Jesus, confiarmos nele como nosso único Salvador. Então, você que me ouve nessa manhã, e não é por acaso que você está ouvindo, pare de tentar alcançar a perfeição achando que você poderá comprar o amor de Deus. O amor de Deus não está à venda, é grátis. Nós servimos a um Deus amoroso que, mesmo que não esteja satisfeito com tudo que fazemos, Ele nunca deixará de nos amar. Amém? Algumas pessoas foram criadas de uma maneira muito rígida, muito severa, e pensam assim: bom, meu pai era bravo, então Deus também deve ser. Se você teve um pai bravo, aquela pessoa que sempre se estressava, é muito comum enxergar Deus como um pai nervoso. Eu espero que você seja um dos abençoados que tiveram um pai maravilhoso, mas infelizmente para muitos esse não é o caso. Uma de nossas maiores necessidades na vida é nos sentir seguros. Porém, as crianças que crescem com pais bravos, ausentes, muitas vezes não se sentem seguras. Elas têm uma sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento e estão sempre em alerta, sempre com medo. Mas Deus não é como as pessoas. Se o seu pai foi ausente na sua vida, você precisa entender que Deus não fará o mesmo. Ele nunca te deixará. Não importa quão infiel seu pai possa ter sido para você ou sua família, eu peço em nome de Jesus que você não deixe isso arruinar a sua vida. Tome a decisão de acreditar que seu Pai Celestial é fiel e te ama muito. Paulo Vaz, você fala isso, mas você não sabe o que eu fiz. Eu acho que Deus nunca poderá me perdoar. Satanás se lembra de cada coisa errada que já fizemos e fará o possível para nos lembrar delas quando tiver a oportunidade. Ele fica observando nossos esforços em querer mudar e por isso tenta nos envergonhar através das nossas falhas. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam da glória de Deus e que ninguém está sem pecado. Romanos 3,23. Por isso todos nós sentimos culpa às vezes. Mas quando deixamos a culpa ficar por muito tempo em nosso coração, mesmo depois de já termos sido perdoados, ela se transforma em vergonha. Culpa e vergonha nos fazem sentir que Deus está com raiva de nós. Com isso, tentamos fugir dele e acabamos não vivendo a vida que ele planejou para nós. Temos que entender que Deus ele nos perdoa completamente, não é pela metade, totalmente. Tente se lembrar na pior coisa que você já fez na vida. Agora, pense como se você estivesse completamente perdoado. Como você se sente? É assim que deve ser. A bondade de Deus é maior do que qualquer coisa ruim que você já tenha feito no passado. Isso precisa trazer um alívio e uma sensação de alegria em sua alma. A Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também 1 João capítulo 1, verso 9. Tudo bem, Paulo. Eu estou entendendo tudo que você está falando. Mas eu acho que Deus está me punindo.
Há pessoas que acreditam que quando tem problemas na vida é porque Deus as está castigando por algum pecado que cometeram. Eu já ouvi pessoas dizerem coisas tipo: eu tive uma vida de pecado no passado e acho que Deus agora está me punindo por isso. Pensamentos como esse provam que as pessoas têm uma visão errada de Deus. Saiba de uma coisa: Deus não nos castiga pelos nossos pecados do passado, trazendo coisas ruins agora no presente. Nossos problemas também não são um sinal de que Deus está com raiva de nós, não. Jesus disse que aqui na terra teríamos aflições, mas Ele também disse para nos alegrarmos, pois Ele venceu o mundo. João 16:33. Por isso, se você for mais otimista e acreditar na bondade de Deus nos momentos de provação, você dificilmente perderá sua alegria. Todas as dificuldades que eu já passei na vida só me ajudaram a crescer com Deus, porque eu entendi que o Senhor é fiel e está comigo em todos os momentos. Creia, irmão, irmã, amigo, amiga, que me ouve agora, Deus não está com raiva de você. Se não fosse pela graça de Deus, Ele realmente teria que ficar com raiva de nós, pois sua santidade exige uma punição pelo pecado. Romanos 6:23. Com isso, um sacrifício deveria ser feito para excluir nossos pecados, e por causa do seu imenso amor, Ele mesmo arrumou a solução. Ele enviou seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar e sofrer o castigo que nós merecíamos. Hoje, Jesus está vivo. E Ele quer nos abençoar em vez de nos dar a punição que merecíamos. Quando você começar a entender essa maravilhosa graça e misericórdia, você verá que Deus não está bravo com você. Eu posso garantir que não importa o que você fez na vida, ou o quanto você ainda se sente fraco, fraca, Deus nunca deixará de te amar. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.